O sol mal havia nascido quando Clary Montgomery invadiu a oficina de manutenção, seus passos firmes ecoando pelo concreto frio. O helicóptero particular, seu refúgio nos céus, havia falhado em pleno voo no dia anterior, deixando-a furiosa e presa ao chão. Agora, um técnico afirmava que o problema estava resolvido. Quem consertou? Exigiu ela com a voz cortante como aço. Uma resposta tímida veio de trás de uma caixa de ferramentas. Foi meu pai. Clary virou-se e deparou-se com uma menina de 6 anos, mãos sujas de graxa, apontando para um homem de uniforme de zelador que varria o chão em silêncio. Não era engenheiro, não era especialista, apenas o novo funcionário da limpeza, contratado há menos de 24 horas. Aos 34 anos, Clary Montgomery era sinônimo de sucesso implacável. Havia construído do zero um império de mídia e entretenimento, transformando-o em uma força dominante no mercado. Dinheiro nunca lhe faltara, o que sempre escapara por entre seus dedos eram conexões humanas. Preferia confiar em planilhas a sorrisos, mantendo todos a uma distância calculada. Mas no ar, tudo era diferente. Nos controles de seu helicóptero, milhares de metros acima do caos dos negócios, ela encontrava a única paz que conhecia. Tirara sua licença de piloto ainda na faculdade, quando acreditava que liberdade significava altitude, velocidade e solidão. Todo final de semana, voar era seu ritual, sua fuga. Ethan Walker, aos 37, era um fantasma entre os vivos. Vestia o uniforme daqueles que o mundo aprendeu a ignorar. Macacão cinza, botas gastas, um crachá que o identificava como pessoal de manutenção. Contratado havia apenas um dia, sua função resumia-se a limpar pisos no complexo industrial onde Clary guardava sua aeronave. Seu currículo não exibia diplomas nem habilidades técnicas, apenas empregos temporários como os de alguém lutando para sobreviver. Mas suas mãos contavam outra história. Mãos precisas, experientes que já haviam montado máquinas complexas e resolvido problemas aparentemente sem solução. Ao seu lado, quase sempre, estava Lily, 6 anos, cachos castanhos rebeldes e uma mente que corria mais rápido que suas perninhas. Ela não deveria estar ali. Crianças não eram permitidas nas instalações. Mas Ethan não tinha alternativa. Creches custavam caro, babás faziam perguntas. Então Lily o acompanhava, apertando contra o peito um caderno surrado cheio de desenhos detalhados, engrenagens, motores, helicópteros esboçados com uma precisão que desafiava sua idade. Sentava-se quieta nos cantos, colorindo diagramas de turbinas enquanto o pai esfregava o chão. Nunca reclamava. Aprenderá cedo que queixumes não mudavam nada. Clary anotara brevemente no dia anterior, enquanto discutia com os mecânicos. Uma figura pequena em cima de uma caixa, observando tudo com olhos demasiado inteligentes para uma criança. Dispensara-a como filha de algum funcionário, uma distração. Certamente não reparara no homem com o rodo ao fundo. Por que repararia? Pessoas como Ethan eram feitas para passar despercebidas. Mas agora, sob a luz matinal que filtrava pelas janelas altas do hangar, Clary começou a vê-lo. Aproximou-se devagar. Ele não ergueu os olhos. Continuou passando o pano pelo chão, metódico como se não tivesse acabado de ser acusado de um feito improvável. Você consertou meu helicóptero, declarou Clary, sem margem para dúvidas. Ethan fez uma pausa. Era só um problema de calibragem, respondeu baixo. O regulador de combustível estava desalinhado. Ajustei. Sua voz não traía emoção. Clary o encarou. Algo em seu rosto arranhava as bordas de sua memória, como uma melodia antiga que não conseguia identificar. Lily apareceu ao seu lado, puxando-lhe a manga com delicadeza. Meu pai é muito bom em consertar coisas, disse, orgulhosa. Ele me ensinou como os motores funcionam. Clary agachou-se até a altura da menina. Você ajudou? Lily assentiu, séria. Segurei a lanterna e desenhei a montagem do rotor para ele verificar depois. Mostrou o caderno. Um esboço tecnicamente impecável de componentes de helicóptero, impossível para uma criança de 6 anos, a menos que alguém a tivesse treinado por anos. O dia anterior fora um desastre. Clary decolara sozinha, como sempre, subindo rumo ao céu azul sobre a cidade. 20 minutos de perfeição. O ronco do motor, a sensação de leveza, o mundo encolhendo lá embaixo, reduzido a algo controlável. Até que o motor engasgou. 1, 2 vezes. Luzes vermelhas piscaram no painel. Seu estômago despencou enquanto a aeronave perdia altitude rapidamente. Ela lutou contra os controles, o treinamento de piloto falando mais alto que o pânico. Conseguiu pousar com violência na zona de aterrissagem da oficina, os estepes arranhando o concreto. A equipe de manutenção invadiu a aeronave imediatamente, checando sistemas, murmúrios sobre falhas em sensores e irregularidades no combustível.
Trabalharam por 3 horas sem encontrar nada concreto. Vamos precisar encomendar peças, disse o chefe dos mecânicos. Pode levar 1 ou 2 semanas. Clara explodira. Saiu do hangar e passou o resto do dia no escritório, descarregando sua fúria na assistente e cancelando reuniões. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ethan fazia sua ronda final. Não deveria sequer se aproximar da aeronave, sua autorização limitava-se a pisos e janelas, mas ouvirá os mecânicos falando mais cedo, regulador de combustível, assentamento incorreto. Procuravam no lugar errado, checando sensores quando o problema era mecânico. Ethan passará a vida entre motores. Conhecia sua linguagem, os sinais que davam quando algo não estava certo. Parou perto do helicóptero, rodo na mão e escutou. Deveria ter seguido em frente. Não era seu trabalho. Não era seu lugar. Mas suas mãos lembraram o que seu currículo havia esquecido. Após certificar-se de que Lily dormia no colchão da sala de descanso, Ethan voltou ao hangar. Trabalhou à luz de uma única lâmpada, rápido e silencioso. Encontrou o regulador de combustível exatamente onde suspeitava, desalinhado por cerca de 3 milímetros, o suficiente para desregular todo o sistema. Ajustou-o com precisão cirúrgica, testou as conexões, apagou suas digitais e sumiu nas sombras antes do amanhecer. Agora, sob a claridade da manhã, com Clary Montgomery fitando-o como se fosse um enigma a ser decifrado, Ethan sentiu o peso de suas escolhas. Não deveria ter mexido naquela aeronave. Deveria ter permanecido invisível. Mas alguns instintos são mais fortes que a prudência. Os olhos de Clary estreitaram-se. Eu te conheço, disse de repente. O maxilar de Ethan tensionou. Acho que não, senhora. Mas ela já estava juntando as peças. O formato de seu rosto, agora mais velho, porém familiar. A postura cuidadosa, precisa. Você estudou em Riverside Tech, afirmou, devagar. No curso de engenharia. Era 3 anos à minha frente. Ethan permaneceu em silêncio. Clary sentiu um arrepio. Agora se lembrava. Ethan Walker, o gênio discreto de quem todos falavam nos laboratórios e salas de aula. O aluno que haviam deixado professores titulares boquiabertos. O mesmo que ainda no 3º ano, montaram um protótipo funcional de motor a jato com sucata e equipamentos emprestados. Clary fora caloura quando ele era veterano, e o observava do outro lado das salas lotadas, fascinada por aquele homem que parecia compreender máquinas como outros compreendem poesia. O que aconteceu com você? A pergunta escapou mais suave do que pretendia. Ethan pegou o rodo novamente, os dedos apertando o cabo com uma força desnecessária. A vida aconteceu. A voz era áspera, mas controlada. Precisei de um emprego. Você foi gentil o suficiente para me contratar. É só isso. Mas Clary viu a mentira nos ombros rígidos, no modo como Lily, pequena demais para entender a tensão, esticou a mão para segurar a dele, como se pressentisse a necessidade de protegê-lo. Havia uma história ali, longa e dolorida, que transformará um engenheiro brilhante em um homem que esfregava pisos para sobreviver. Ela não o confrontou. Em vez disso, fez o que sempre fazia quando precisava de respostas. Ligou para Marcos, seu assistente, e pediu um relatório discreto. Sem deixar em rastros, enfatizou. Marcos prometeu resultados. Às 18 horas, o dossiê chegou. Ethan Walker, formado summa cum laude pela Universidade Técnica de Riverside, especialização em sistemas de propulsão. 3 ofertas de emprego em empresas aeroespaciais antes mesmo da formatura. Aceitara uma. Cargo de prestígio em uma contratada de defesa, trabalhando em motores de próxima geração para aeronaves. Seu futuro era dourado, traçado e inevitável. Até sumir. Por 6 anos, nenhum registro público. Então, 7 anos atrás, certidão de nascimento, Lily Walker, mãe Jennifer Costa, pai Ethan Walker. Nenhuma certidão de casamento. Nenhum acordo de custódia. Depois disso, o histórico profissional de Ethan virou um quebra-cabeça de empregos temporários, armazenista, motorista de entregas, vigia noturno, serviços gerais. Nunca mais de 8 meses no mesmo lugar. Nunca nada que exigisse seu diploma ou suas habilidades. Clary fechou o relatório e ficou imóvel no escuro do escritório, os dedos pressionando as têmporas. O que poderia destruir um homem assim? O que era tão brutal a ponto de fazê-lo abandonar tudo pelo que lutara? Na manhã seguinte ela voltou ao hangar. Ethan passava a enceradeira pelo chão de concreto, os movimentos mecânicos precisos. Lily sentava-se próxima, colorindo outro desenho, desta vez, uma representação tão exata do helicóptero de Clary que até o número de registro na cauda estava correto. Clary aproximou-se devagar. Preciso lhe perguntar uma coisa. Ele desligou a máquina. Senhora. A voz era uma barreira. Ela apontou para Lily com o queixo. Sua filha.
É brilhante. Qualquer um vê isso. Por que não está na escola? Por que está aqui? O rosto de Ethan se fechou, uma máscara de neutralidade. Escola custa dinheiro. Creche custa dinheiro. Assim ela fica segura, e eu posso vigiar. Uma resposta prática, sem emoção. Mas Clary enxergou a vergonha por baixo, o cansaço de um pai que fazia o possível e sabia que não era suficiente. E você? Ela insistiu mais suave. Era um dos melhores alunos de engenharia do país. Poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Por que está aqui, limpando meus pisos? Por um longo momento Ethan não respondeu. Então, olhou para Lily, cujos olhos grandes e preocupados os observavam. Fiz escolhas, disse finalmente. Algumas foram erros, outras não. Mas me trouxeram até aqui. Os olhos encontraram os de Clary. E aqui é onde preciso estar. Por ela. E Clary sentiu algo doer no peito. Uma mistura de resignação e um amor teimoso, feroz. Ele sacrificara tudo por aquela criança. A carreira, os sonhos, o futuro. Queimara tudo para mantê-la a salvo, e não se arrependia. Ela sentiu, lenta. Não vou demiti-lo. A voz era baixa. E não vou contar a ninguém sobre o helicóptero. Mas preciso que me prometa uma coisa. Ethan esperou. Se vir algo errado de novo no helicóptero, em qualquer equipamento, me avise. Não conserte sozinho. Apenas me avise. Consegue fazer isso? Ele demorou, mas acabou concordando com um movimento de cabeça. Sim, senhora. Clary virou-se para sair, então parou. E Ethan, obrigada por consertá-lo. Provavelmente salvou minha vida. Nas semanas seguintes, algo mudou. Clary passou a visitar o setor de manutenção com mais frequência do que o necessário. Verificar o helicóptero, dizia. Inspecionar o hangar. Fazia perguntas sobre protocolos de segurança. E de algum modo, sempre acabava conversando com Ethan. No início, eram diálogos breves, técnicos. Manutenção de equipamentos, procedimentos de armazenamento, pequenos reparos. Mas aos poucos as palavras ganharam peso. Lily estava sempre lá, uma presença pequena sentada de pernas cruzadas no chão, o caderno no colo, ouvindo os adultos falarem. Até que uma tarde, Clary reparou no que a menina desenhava, uma seção transversal detalhada do sistema de transmissão de um helicóptero, com legendas em letras cuidadosamente impressas. Seu pai te ensinou isso? Ela perguntou, agachando-se ao lado de Lily. A menina assentiu, entusiasmada. Papai diz que meninas também podem ser engenheiras. Ele diz que posso consertar qualquer coisa se aprender como funciona. Algo se abriu no peito de Clary, doloroso e doce. Seu pai está certo, ela murmurou. Você pode ser o que quiser, Lily. Não deixe ninguém dizer o contrário. Naquela noite, depois que Ethan terminou o turno, Clary fez algo impulsivo. Convidou-os para o terraço no último andar do prédio, um espaço privado geralmente reservado a reuniões executivas. Mandou servir café e suco para Lily, e ficaram ali, observando o sol se pôr sobre a cidade. Ethan estava desconfortável no início, demasiado consciente do abismo entre seu uniforme de zelador e o terno impecável de Clary. Mas ela tinha o dom de dissipar tensões quando queria. Por que helicópteros? Ele perguntou finalmente. Clary considerou a pergunta. No helicóptero, tudo depende de você. Você sobe, você desce, você se move. Não há nada além disso. Quando estou lá em cima, ela sorriu, quase imperceptível. Nada mais importa. Nem a empresa, nem a pressão, nem as expectativas. Só existe o voo. Fez uma pausa. Provavelmente soa ridículo. Ethan balançou a cabeça. Não, eu entendo. Os olhos se perderam por um instante. Engines eram assim para mim. Quando eu trabalhava num problema, tudo mais desaparecia. Era só eu e a máquina tentando se entender. O que mudou? Clary perguntou suave. Ele olhou para Lily, que se encostava nele meio adormecida. Ela aconteceu. Jennifer, a mãe de Lily, engravidara durante seu último ano de pós-graduação. Não foi planejado. Não havia amor. Mas quando Lily nasceu, Ethan engoliu em seco. Jennifer foi embora 3 meses depois. Disse que não estava pronta para ser mãe. Assinou a renúncia dos direitos parentais e sumiu. Nunca mais tive notícias. O peito de Clary doeu. Então você criou Lily sozinho. Ele assentiu. O emprego na contratada exigia 80 horas por semana, viagens constantes, dedicação total. Não dava para fazer isso com um bebê. A voz era calma, mas as mãos se fecharam em punhos sobre os joelhos. Desisti. Arrumei trabalhos que me permitissem ficá-la comigo. Horários flexíveis, turnos noturnos. Lily, a expressão dele uma mistura de desespero e determinação.
Havia rasgado a própria camisa para improvisar uma atadura na perna da menina, as mãos manchadas de sangue enquanto pressionava o ferimento. Ao ouvir Clary se aproximar, levantou os olhos, e ela viu algo se quebrar nele, uma fratura na máscara de controle que sempre usava. Encontrei sinal. Ela ofegou, ajoelhando-se ao lado deles. O resgate já está a caminho. 45 minutos. Ethan assentiu, mas seus dedos não pararam de tremer. Ela acordou uma vez. Chorou. Depois desmaiou de novo. Clary estendeu a mão tocando levemente o ombro dele. Você está fazendo tudo certo. Só precisa segurar mais um pouco. Ele engoliu em seco, olhando para a filha pálida, os cílios escuros colados nas bochechas sujas de terra. Não posso perdê-la, Clary. Não depois de tudo. Ela não respondeu. Não havia palavras para preencher aquele vazio. Em vez disso, tirou a mochila de emergência do helicóptero, intacta por milagre, e entregou a ele um cobertor térmico. Cubra os dois. Mantenha o calor. Enquanto Ethan envolvia Lily com cuidado, Clary examinou a própria perna. O tornozelo já inchará roxo, mas ela ignorou a dor. Pegou a lanterna da mochila e a ligou, apontando o feixe para cima, através das árvores. Vou sinalizar. Eles vão nos ver mais rápido. Ethan a observou, os olhos brilhando com algo que não era só gratidão. Você voltou. Prometi que voltaria. Ele abaixou a cabeça e Clary viu seus ombros sacudirem uma vez, como se estivesse contendo algo enorme. Então ele respirou fundo, endireitou as costas e voltou a se concentrar em Lily. 45 minutos, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Só isso. Clary não se moveu. Ficou ali de joelhos na terra úmida, ouvindo o vento uivar entre os galhos e o som distante, mas cada vez mais próximo, das pás de um helicóptero de resgate cortando o céu. Ela fechou os olhos por um segundo, permitindo-se sentir o alívio antes que a adrenalina a obrigasse a se levantar novamente. Eles estão chegando, disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Vamos levar sua filha para casa. Sentiu o peso de cada palavra dela como um convite para respirar depois de meses afogado. A luz do pôr do sol pintava o rosto de Clary de ouro, e pela primeira vez desde o acidente, Ethan permitiu-se imaginar um futuro que não fosse apenas sobrevivência. Você está falando sério? Sua voz estava rouca, como se as palavras tivessem sido arrancadas de um lugar profundo dentro dele. Não era desconfiança, era medo. Medo de acreditar que algo tão bom pudesse ser real. Clary não recuou. Em vez disso, aproximou-se um pouco mais, até que seus joelhos quase se tocassem. Nunca fui mais séria na vida. Seu polegar traçou círculos suaves no dorso da mão dele, um gesto pequeno, mas que ancorava Ethan no presente. Você não precisa decidir nada agora. Só, pense nisso. Deixe a ideia existir. Ele baixou os olhos para suas mãos entrelaçadas, sentindo o calor dela se misturar ao seu próprio frio. Lily estava dormindo no quarto ao lado, segura, viva sua. E aqui estava Clary, oferecendo-lhe não apenas um emprego, mas uma chance. Uma chance de reconstruir algo que ele achava perdido para sempre. E se eu estragar tudo? A pergunta escapou antes que ele pudesse detê-la, carregada com o peso de todas as vezes que já havia falhado. Clary inclinou a cabeça, estudando com uma intensidade que o fez sentir exposto, e estranhamente visto. Ethan, disse ela, e havia uma firmeza em sua voz que não deixava espaço para dúvidas. Você já é o homem que cuida da própria filha como se ela fosse o único pedaço de luz no mundo. O homem que se culpa por um acidente que não poderia ter previsto. O homem que, mesmo quebrado, ainda se levanta. Ela pausou, e seu sorriso foi tão suave que doeu. Se isso é estragar tudo, então o mundo precisa redefinir o que significa ser suficiente. O ar entre eles ficou denso, carregado com algo que não era mais apenas gratidão ou amizade. Era o início de algo novo, frágil como um broto depois do inverno, mas igualmente teimoso. E Lily? Ele perguntou porque ela era sempre sua primeira preocupação. Como ela? Ela já te escolheu, Clary interrompeu com um riso baixo. Você não viu os desenhos dela? Nós três, sempre juntos. Seu tom era leve, mas as palavras caíram como pedras no lago parado de suas incertezas, criando ondas. Acho que no fundo, ela já sabe o que você ainda está tentando aceitar. Ethan olhou para a porta do quarto de Lily, onde a luz noturna projetava sombras dançantes na parede. Ele pensou nas noites intermináveis no hospital, nas orações sussurradas, no momento em que os dedos dela tremeram e ela voltou para ele. Pensou em Clary, que nunca havia hesitado, nem quando o helicóptero caiu, nem quando ele desmoronou, nem agora. Eu não sei como fazer isso, admitiu finalmente. Não era uma recusa. Era uma rendição.
Clary sorriu, e dessa vez foi um sorriso que prometeu coisas. Café da manhã compartilhado, risadas de Lily ecoando pela casa, noites em que o silêncio entre eles seria tão confortável quanto as palavras. Ninguém sabe, disse ela apertando sua mão. A gente aprende no caminho. E quando Ethan a puxou para perto, quando seus lábios encontraram os dela pela primeira vez, hesitantes, então urgentes, não foi um beijo de desespero. Foi um começo. Um sim que não precisava de palavras. Dentro do apartamento, Lily murmurou algo no sono, e os dois se afastaram apenas o suficiente para ouvirem. Ethan sorriu contra a boca de Clary como se o universo tivesse finalmente alinhado suas peças quebradas. Acho que a gente deveria contar para ela, sussurrou Clary, os dedos brincando com a gola da camisa dele. Ethan assentiu, o coração tão cheio que quase doía. Amanhã, prometeu. Hoje vamos ficar assim, juntos. Ela falava sério. Cada palavra pesava como uma promessa selada com a verdade de quem já tinha visto o mundo desmoronar e escolhido reconstruí-lo mesmo assim. Aquela mulher, que poderia ter qualquer pessoa aos seus pés, o queria a ele, com suas cicatrizes e medos, e a Lily, com sua risada que iluminava até os dias mais cinzentos. Tá bom, a voz de Ethan saiu áspera, como se as palavras tivessem sido arrancadas de um lugar profundo demais. Tá bom, vamos ver até onde isso nos leva. O sorriso de Clary foi como o nascer do sol depois de uma tempestade, lento, inevitável, transformador. Ela se inclinou, beijando com uma doçura que era mais promessa do que posse, mais futuro do que desejo. E Ethan respondeu, deixando-se levar por algo que há anos havia enterrado sob camadas de dever e solidão, a esperança. O 7º aniversário de Lily caiu num sábado de primavera, 3 meses depois do acidente. Os médicos já tinham dado alta, a gessada fora removida, e em sua perna restava apenas uma fina cicatriz que ela exibia com orgulho, como se fosse uma medalha. É da minha aventura, tia, explicava a quem perguntasse, batendo no local com a ponta dos dedos, como se a marca fosse a prova de que tinha vencido algo muito maior do que uma queda. Clary insistira em organizar a festa e não fizera pelas metades. O galpão onde tudo começara agora brilhava com guirlandas e balões e no centro, um bolo em formato de helicóptero, tão detalhado que parecia pronto para decolar. Convidará crianças da escola local e conseguirá que uma empresa de passeios aéreos oferecesse voltinhas para os pequenos. Lily, incandescente de felicidade, corria de um lado para outro, mostrando o helicóptero como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ethan observava de longe, o peito apertado demais para conter tudo aquilo, a filha rindo sem reservas, os amigos novos que ela fazia com uma facilidade que ele nunca tivera. O modo como Clary, sempre Clary, tornava possível até o impossível. Você fez isso, murmurou para ela, quando Lily se afastou em direção ao bolo. Clary balançou a cabeça, os olhos brilhando. Nós fizemos. Juntos. Seus dedos se entrelaçaram aos dele, e Ethan segurou com força, como se temesse que se soltasse, tudo aquilo pudesse se desmanchar no ar. O sol começava a se pôr quando os pais foram buscando as crianças. Ethan puxou Clary para um canto, onde o barulho da festa se tornava um zumbido distante. Preciso te dizer uma coisa, a voz dele estava séria demais, e por um segundo, ela sentiu o coração acelerar. Tá bom, Clary engoliu em seco. Ethan respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Passei 6 anos com medo. Medo de não ser bom o suficiente para Lily. Medo de falhar como pai. Achei que ser um bom pai significava só isso, sacrifício, sofrimento, abrir mão de tudo o resto. Fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto além dela, como se revivesse cada segundo daqueles anos. Mas hoje, vendo ela assim, tão feliz, entendi que estava errado. Ser um bom pai não é desistir de si mesmo. É construir uma vida que seu filho possa admirar. Ele se virou para ela, e o olhar que encontrou fez Clary prender a respiração. Você não salvou só a Lily aquele dia, Clary. Salvou a mim também. Me lembrou quem eu era. Quem ainda podia ser. Sua mão tremia quando tirou do bolso uma pequena caixa. O mundo de Clary parou. Eu sei que é rápido. Sei que é loucura. Sua voz falhou, mas ele continuou, as palavras saindo em um fio contínuo, como se temesse que se parasse, não conseguisse terminar. Passei 6 anos fugindo de tudo de bom porque tinha medo de perder. Não quero mais correr. Não quero mais desperdiçar tempo com medo. A caixa se abriu. Dentro, um anel simples, uma faixa de ouro com um diamante pequeno, perfeito. Você quer se casar comigo? Perguntou, a garganta apertada. Quer fazer parte dessa vida estranha, complicada e linda que a gente tá construindo? Quer ser a mãe da Lily, minha esposa, minha copiloto em tudo que vier pela frente? Seus olhos brilhavam. Eu te amo, Clary.
Quero passar o resto da vida provando que você teve razão em acreditar em mim. Ela não conseguiu falar. As mãos tremiam, as lágrimas escorriam sem controle. Clary, que havia construído uma carreira baseada em não precisar de ninguém, que se orgulhava de sua independência como uma armadura, se viu diante de algo que nunca soubera que desejava, um lar, uma família. Eles? Sim, conseguiu finalmente a voz embargada. Sim, 1000 vezes. Sim. Ethan a ergueu no ar, girando-a enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele momento. Até que Lily veio correndo, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Exigiu saber, plantando as mãos nos quadris. Ethan se ajoelhou na altura da filha. Como você se sentiria? Perguntou suave, se a Clary fizesse parte da nossa família. Oficialmente. Os olhos de Lily se arregalaram ainda mais. Tipo, uma mãe? Ele assentiu. Lily olhou para Clary, estudando-a com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Então sorriu um sorriso tão grande que parecia capaz de iluminar a noite, e se jogou nos braços de Clary com tanta força que quase a derrubou. Melhor presente de aniversário da vida! Gritou. E Clary a segurou com tudo, sentindo as últimas paredes que ainda restavam dentro dela, aquelas que jurara nunca derrubar, desabarem em pedaços. Alguns montavam miniaturas de aeronaves com uma precisão que deixaria engenheiros impressionados. Outros debruçavam-se sobre mapas de navegação, traçando rotas com a seriedade de comandantes veteranos. Mais ao fundo, um grupo de adolescentes, sob o olhar atento de Ethan, desmontava e remontava o motor de um helicóptero real, as mãos sujas de graxa e os rostos iluminados pela paixão que só nasce quando o trabalho se transforma em propósito. E lá estava Lily, agora com 10 anos, de pé diante de uma turminha de crianças menores, explicando com gestos amplos e desenhos coloridos os princípios de sustentação e propulsão. Era impossível não ver Ethan nela, a mesma concentração afiada, as mesmas mãos cuidadosas que ajustavam cada detalhe como se o mundo dependesse disso. Mas os olhos eram de Clary. Aquela centelha de determinação inabalável, aquela confiança que não pedia permissão para existir. Clary observava tudo da porta do hangar, o peito tão cheio de orgulho que doía. Essa criança brilhante, compassiva era dela. Não por acaso, não por metade, mas de forma irrevogável, oficial, completa. O papel assinado no juizado meses atrás não mudará apenas um sobrenome, havia selado um milagre. Ethan se aproximou por trás, deslizando um braço em torno de sua cintura. Aos 41 anos, ele carregava algumas linhas de prata nos cabelos escuros, mas o tempo havia sido generoso. A sombra de cansaço que antes lhe marcava o rosto dera lugar a uma leveza que Clary nunca imaginara possível nele. Não era mais o homem que ela encontrara anos antes, curvado sob o peso de um mundo que lhe negava até o ar. Agora ele respirava fácil. Vivia com propósito. Em que está pensando? Perguntou a voz baixa como se temesse quebrar o encanto do momento. Clary se encostou nele, sentindo o calor familiar de seu corpo, o ritmo constante de sua respiração. Em como chegamos aqui. Em como isto era impossível há 5 anos. Na primeira vez que você me perguntou quem consertou seu helicóptero, confessou Ethan, como se lesse seus pensamentos. Ele riu, um som quente e rouco. Achei que você ia me demitir na hora. Pensei que minha vida tinha acabado. Clary virou-se para encará-lo, os dedos brincando com a gola de sua camisa. E acabou, murmurou. Só que do jeito certo. Os olhos dele brilharam. Você tinha tudo planejado, não tinha? Sua empresa, sua independência, sua vida dentro de uma caixa de vidro. E então eu e Lily caímos de paraquedas no meio disso e bagunçamos tudo. Bagunçaram é pouco. Ela riu, mas havia uma ternura na voz que não deixava dúvidas. Foi o melhor caos da minha vida. Lily os flagrou olhando e acenou com entusiasmo, os desenhos ainda na mão, antes de voltar a explicar algo para uma das crianças. Clary retribuiu o gesto, o coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. Devíamos contar a ela? Ethan sussurrou, os lábios roçando a orelha de Clary. Ela mordeu o lábio, hesitou por um segundo, então assentiu. Já guardamos esse segredo por 2 semanas. Vamos esperar chegar em casa. Naquela noite, depois do jantar, os 3 se acomodaram no sofá da sala, Lily espremida entre os pais como se fosse a peça que finalmente completava o quebra-cabeça. Clary segurou a mão da menina, sentindo os dedos pequenos e ágeis entrelaçarem-se aos seus. Temos uma coisa para te dizer, anunciou, a voz levemente trêmula. Lily ergueu o rosto, os olhos saltando de Clary para Ethan e vice-versa, a curiosidade estampada em cada traço. O quê? Ethan e Clary trocaram um olhar, um sorriso, uma respiração profunda.
Você vai ser irmã mais velha, disse Clary, as palavras saindo como uma promessa. Vamos ter um bebê. Por um instante Lily apenas os encarou, imóvel. Então, seu rosto se iluminou em um sorriso tão radiante que Clary sentiu os olhos ardendo. Sério? A menina quase gritou, pulando no sofá. Um bebê de verdade? Clary riu, enxugando uma lágrima fugidia. De verdade. Daqui a uns 6 meses. Lily se jogou em seus braços, o abraço tão apertado que Clary mal conseguia respirar. Isso é a melhor notícia da vida, exclamou, afundando o rosto no ombro de Clary. Vou ensinar tudo a ele. Como funcionam os motores, como desenhar helicópteros, como voar. Ela se afastou de repente, os olhos brilhando com uma ideia. Podemos dar um nome de aeronave? Ethan gemeu, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto Clary ria sem parar. Vamos pensar no assunto, prometeu, diplomática. Mais tarde, quando Lily finalmente adormeceu, depois de insistir em ajudar a escolher o enxoval e planejar as aulas de voo para o irmão ou irmã, Clary e Ethan ficaram parados junto à janela do quarto, observando o quintal escuro, onde as sombras das árvores dançavam sob a lua. Você está com medo? Clary perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio. Ethan demorou a responder. Quando falou foi com uma honestidade que só o amor profundo permite. Um pouco, admitiu. Mas desta vez é diferente. Quando Lily nasceu, eu estava apavorado. Sozinho. Agora, ele apertou Clary contra si, a mão descendo até repousar, suave, sobre sua barriga ainda plana. Agora tenho você. Nós estamos fazendo isso juntos. Isso muda tudo. Clary encostou a cabeça em seu ombro, sentindo o batimento constante de seu coração. Eu também tenho medo, confessou. Nunca imaginei que seria mãe. Não assim. Não desta forma. Ela fez uma pausa, sorriu contra a camisa dele. Mas também nunca imaginei que poderia ser tão feliz. Ethan a envolveu nos braços, como se quisesse protegê-la de todas as incertezas que ainda viriam. Ou talvez só para lembrá-la de que, desta vez, elas não precisavam ser enfrentadas sozinhas. Há mais surpresas, a murmurou, os lábios roçando seu cabelo. Clary sorriu. Boas surpresas, corrigiu. Acho que já tivemos nossa cota das outras. Num domingo de primavera perfeito, 5 anos depois que uma menina de 7 anos apontara para o pai faxineiro e mudará o curso de 3 vidas, Clary Montgomery estava de pé no hangar, ao lado do helicóptero que havia sido o fio condutor de tudo aquilo. A aeronave, restaurada com esmero após o acidente, reluzia como nova, exceto por uma pequena amassadura na cauda, que eles haviam escolhido preservar. Um lembrete. Uma cicatriz que contava uma história de sobrevivência. Ethan ocupava o assento do piloto, passando pelos cheques pré-voo com a precisão metódica de quem já fizera aquilo 1000 vezes, mas ainda assim tratava cada detalhe como sagrado. Ao seu lado, no lugar do copiloto, Lily, agora com 12 anos e já trabalhando para tirar sua licença júnior de piloto, ajustava os controles com uma naturalidade que deixava claro, aquele era o seu lugar no mundo. Nos bancos traseiros, preso com cuidado em uma cadeirinha infantil, estava James, 3 anos, os cabelos escuros desgrenhados e os olhos arregalados de curiosidade, já demonstrando a mente analítica do pai e a teimosia destemida da mãe. Clary sentou-se ao lado do filho, prendendo o cinto e ajustando o fone de ouvido. O cheiro de óleo, metal e aventura ainda fazia sorrir como no primeiro dia. Todos prontos? A voz de Ethan ecoou calma pelo intercomunicador. Pronto. Respondeu Lily, confiante. Pronto. Gritou James, batendo as mãos no assento. Clary apenas sorriu, o coração leve. Pronta. Ethan ligou o motor. O rugido familiar encheu a cabine, vibrando nos ossos, e o helicóptero se elevou suavemente do chão. Subiram pelo céu límpido sobrevoando a cidade onde Clary havia construído um império, os subúrbios onde haviam construído um lar, rumo às montanhas onde, um dia, quase tudo se perderá. Mas hoje não havia tempestade. Não havia perigo. Só a sensação serena de voar. Suspensos entre a terra e o infinito, com tudo o que importava ali, dentro daquele espaço pequeno e perfeito. James pressionou o rosto contra a janela, rindo com a velocidade, com a altura, com a magia de ver o mundo de cima. Lily apontava para os pontos de referência, explicando ao irmãozinho o nome de cada rio, cada estrada, cada pico distante. Ethan pilotava com segurança, as mãos firmes nos controles, e Clary observava sua família. Essa coisa impossível e milagrosa que nascerá de um momento de crise e de uma declaração simples de uma criança, e sentia uma paz que nunca soubera que existia. Por anos ela voara sozinha, usando o céu como fuga de uma vida que apesar de todo o sucesso soava oca. Mas em algum ponto do caminho, voar deixará de ser sobre escapar, passará a ser sobre liberdade.
A liberdade de escolher a conexão em vez do isolamento. A liberdade de construir algo real com pessoas que a viam de verdade e a amavam assim mesmo. Para onde vamos? A voz de Ethan chegou pelos fones, enquanto ele olhava para trás, os olhos encontrando os dela. Clary olhou pela janela para o céu sem fim, para todas as direções possíveis que se abriam diante deles. Para qualquer lugar, respondeu, e desta vez não era uma metáfora. Era uma verdade. Desde que estejamos juntos.